Olá, bom dia a todos que acordaram cedinho neste último domingo do mês para estar aqui comigo em mais um Agro Pantanal. Hoje vamos mostrar uma reportagem em Lucas do Rio Verde que trata dos prejuízos causados pela praga cigarrinha do milho. A convite da ProSoja Mato Grosso, representantes do Ministério da Agricultura e também do INDEA, e participaram de algumas visitas em lavouras naquela região. Mas antes disso tudo, vamos saber o que mais vai ser destaque na edição de hoje. O governo de Mato Grosso aponta que foram registrados avanços significativos na análise do Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Embrapa Hortaliças lança a nova cultivar de batata doce, que promete colocar mais cores e nutrientes na dieta dos brasileiros. A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso realiza a visita técnica em solos arenosos no Centro Tecnológico Parecis. Polícia Rodoviária Federal cria sistema que oferece pronta resposta a denúncias de crimes no campo. E como não poderia faltar, vamos ter aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. Vamos então à nossa primeira reportagem. É que preocupada com a proliferação da cigarrinha do milho em diversas regiões do estado, a ProSoja, a Associação de Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, convidou representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Embrapa Milho e Sorgo e também do Instituto de Defesa Agropecuária aqui de Mato Grosso, INDEA, e também outras autoridades para visitarem as lavouras de milho, safra e safrinha em Lucas do Rio Verde. A convite da ProSoja Mato Grosso, no município de Lucas do Rio Verde, o secretário de Defesa Agropecuária do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Guilherme, pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Milho e Sorgo, e Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, INDEA, além de produtores da região e diretores da entidade, visitaram as lavouras para analisar a situação da praga cigarrinha do milho. Foram visitados talhões com milho safra e safrinha. Para o vice-presidente da ProSoja Mato Grosso, Lucas Costa Beber, poder reunir no campo as entidades responsáveis é essencial para mostrar a situação vivida pelos produtores rurais. O Ministério da Agricultura, a Embrapa, vem em loco aquilo que está sendo problema no campo para o produtor e também trazer eles para discutir, né? Que mais importante do que a opinião de cada instituição é ver a dificuldade, ouvir o produtor de perto, estar perto dele e saber na realidade o que o produtor está sentindo, quanto ele está gastando e o quanto também as pragas têm trazido de prejuízo para eles. Muito importante a iniciativa da ProSoja em fazer esse convite ao Ministério. Nós conseguimos agregar a Embrapa, o próprio INDEA aqui no Mato Grosso, né? E os técnicos aqui da iniciativa privada, que têm experiência, estão no dia a dia a campo, para que a gente possa ver a situação, discutir algumas medidas e trabalhar possivelmente com algumas medidas de implantação, de manejo, e também a pesquisa volta, né, com informações para acelerar o processo e as discussões para colocar mais ferramentas à disposição do agricultor para o manejo dessa praga. A praga, que vem tirando o sono dos produtores, apresenta ataques no início do ciclo do milho, na fase vegetativa como nesta lavoura, até o final da safra. A cigarrinha do milho afeta no encurtamento de entrenós, vermelhidão das folhas e defeitos nas espigas, ocasionando prejuízos. A cigarrinha do milho transmite para a planta saudável vírus e molicute de enfesamento, problemas que podem causar prejuízos consideráveis na lavoura. Aqui na região de vocês ela chegou mais recente, né? Ano passado, 2019, ela chegou muito forte no Paraná e aqui ainda não havia muito relato. A partir de 2020 já começaram alguns relatos, a gente começou a alertar que aqui poderia ser problema. Esse ano a ocorrência, o que a gente tem visto nessas lavouras que a gente visitou, tem uma incidência que ela chega a ser preocupante, sim. Então os produtores, as instituições têm que começar a tomar essas medidas para evitar que o dano seja maior. Para o produtor, esse tipo de visita proporcionada pela ProSoja Mato Grosso ajuda a mostrar para as entidades responsáveis o tanto que essa praga vem afetando a produção. Realmente é um problema muito sério, né? Estamos aqui num milho que está com uns 20 dias de plantado, nem isso, né?
E estamos aqui observando a grande população de cigarrinha que está nesse milho aqui. E já foi feito 2 ou 3 aplicações e não está resolvendo. Então não se sabe o que vai acontecer nesse milho. Por fim, os produtores se reuniram no Sindicato Rural de Lucas do Rio Verde para uma apresentação sobre o manejo e possíveis formas de prevenção da cigarrinha do milho. E ainda falando de pragas nas lavouras, o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, INDEA, está monitorando os casos de ferrugem nas lavouras de soja do estado. 5 casos da doença já foram registrados. Vamos conferir agora na reportagem de Francesco Ligomes, da TV Vila Real. Causada por um fungo que surgiu na Ásia, porém se espalhou e chegou no Brasil, a ferrugem asiática pode causar danos aos produtores de soja de todo o país, pois se destaca pela agressividade e grande capacidade em reduzir a produtividade de soja. A ferrugem é a principal doença do ponto de vista econômico dentro do estado de Mato Grosso para a cultura da soja. Então é uma doença fúngica, ela ataca através de esporos, né? E acomete as lavouras de soja do estado. O grande problema dela, altamente infecciosa e também causa uma perda de produtividade muito grande. Ainda segundo informações divulgadas pelo INDEA, no estado de Mato Grosso, 5 casos de ferrugens foram identificados. Hoje dentro do estado, confirmado pelo consórcio antiferrugem, que é coordenado pela Embrapa, são 5 casos. Então nós temos no município de Primavera do Leste, Santo Antônio do Leste, Campo Verde e atualmente agora o último, Bom Jesus do Araguaia. O diretor técnico do INDEA traz ainda orientações aos produtores. Segundo ele, a prevenção é de extrema importância. A gente tem um controle e observado sempre o produtor, a gente pede isso a eles, para que não deixe que chegue a um ponto do nível de dano, né? Então o produtor com esses casos já sabe que a doença está na sua região, então ele já se prepara, já faz o controle com fungicida, já prepara todo o seu manejo para que ocorra o quê? A não dispersão do fungo por outras áreas. Além do trabalho de fiscalização, o Instituto de Defesa Agropecuária, o INDEA-MT, tem como objetivo também auxiliar os produtores rurais de todo o estado. O INDEA ele é um parceiro do produtor rural, ele não é só um órgão de fiscalização, então ele está sempre junto dentro da técnica, auxiliando as propriedades rurais, orientando e também fazendo a fiscalização. Nós já fizemos 39 amostras, né? Então nós já tivemos em 39 propriedades fazendo coletas e fazendo as análises. Ponto positivo, das 39 só encontramos uma, né? Então isso significa que o produtor tem feito o dever de casa e tem feito um bom acompanhamento das suas lavouras. E assim seguem os produtores de soja, tentando evitar a ferrugem e, consequentemente, evitando prejuízos futuros. Eu desejo uma ótima colheita, que a gente continue fazendo um bom trabalho, acompanhando e se preocupando sempre com as questões sanitárias do estado. E agora o nosso agro vai para o primeiro intervalo, mas não saia daí. Eu volto já com muitas notícias sobre a agricultura e o homem do campo. Já estou aqui de volta e olha só, de acordo com o governo de Mato Grosso, foram registrados avanços significativos na análise do Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Entre estes avanços está a ferramenta Mapa do CAR, que analisa os processos dos solicitantes antes do envio da proposta para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. O governo de Mato Grosso apresentou em 2021 avanços significativos na análise de Cadastro Rural Ambiental, o CAR. Segundo dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, 41% dos cadastros foram analisados. 15,5% da área cadastrada já foi validada, muito superior à média no Brasil, que é de 3%. Outro avanço relevante para o Estado foi a ferramenta Mapa do CAR, que analisa os processos dos solicitantes do cadastro antes do envio da proposta para a SEMA. O
mapa do CAR é uma ferramenta importante para que todos os usuários possam falar a mesma língua e ter uma evolução na implantação do CAR em Mato Grosso. Esse sistema com a parceria do governo do estado, e hoje nós vamos receber, na sequência ele deve ter um lançamento para ser utilizado pelo público externo, e temos a expectativa de, com essa nova implementação do mapa do CAR, que é extremamente ágil, está recheado de informações que são muito semelhantes àquelas que nós utilizamos para analisar e validar os cadastros, que nós possamos dar maior performance à implantação do Código Florestal no estado de Mato Grosso, que já é uma das melhores do país. Para o governador Mauro Mendes, as ações e investimentos realizados no CAR neste ano foram positivos. Um bom governo é aquele que consegue tocar um conjunto de ações atingindo o maior número de cidadãos possíveis que vivem naquele estado. Então eu tenho muito orgulho de cada ação que o governo tem feito no esporte, na saúde, na infraestrutura, na educação, porque eu sei que todas elas indistintamente atingem um determinado número de pessoas e traz uma melhoria na qualidade de vida, na perspectiva daquela cidade, daquela região e daquele cidadão. E a Embrapa Hortaliças lança nova cultivar de batata doce que promete colocar mais cores e nutrientes na dieta dos brasileiros. Em vez da casca rosada e polpa cor de creme das variedades tradicionalmente plantadas e consumidas no país, a nova cultivar se destaca pela cor laranja. Vamos então conferir essa bela reportagem. Olá pessoal, meu nome é Alexandre Melo, sou da Embrapa Hortaliças e hoje eu estou aqui na região de Pirapozinho para apresentar para vocês a nova cultivar de batata doce da Embrapa, chamada CIP BRS Nut. Essa nova cultivar é originária de uma parceria entre a Embrapa Hortaliças e o CIP, que fica localizado no Peru, onde inicialmente nós importamos 80 clones de batata doce e ao longo dos últimos 5 anos viemos fazendo um trabalho de seleção até identificarmos essa nova cultivar. Essa cultivar foi selecionada, analisada nas 5 regiões do Brasil e em mais de 25 experimentos independentes com a ajuda de parceiros públicos, privados e também de produtores rurais. Ela apresenta esse formato elíptico alongado e tem por característica principal essa polpa laranja intensa, fruto da alta concentração de beta-caroteno. Em média, são mais de 150 mg por quilo de beta-caroteno e cuja produtividade das raízes varia entre 18 a 75 toneladas, dependendo da maneira de se produzir e do local onde foi plantada a cultura. Um outro aspecto interessante é que essa cultivar apresenta cerca de 3% mais de matéria seca do que as demais concorrentes de polpa laranjada do mercado e, além disso, apresenta 3 resistências diferentes, 3 níveis de resistência a 3 nematóides diferentes: Eloidogena incógnita, javânica e enterolobe. Um outro aspecto bastante relevante de se mencionar é a questão da parte aérea. Nós podemos observar que a parte aérea é bastante exuberante, muito vigorosa, com ramas bastante grossas, o que facilita o plantio, assim como a cobertura, de maneira geral, do canteiro. Isso é muito evidente quando a gente compara aqui lado a lado com esse outro canteiro que possui uma outra cultivar, onde ele praticamente já foi tomado pela trapoeraba, o que diminui a produtividade dessa outra cultivar. E caso o manejo não seja feito adequadamente, nós temos uma diminuição na produtividade. Nós devemos estar lançando essa cultivar a partir do 2º semestre de 2021, onde o edital será disponibilizado nas redes sociais e também nas mídias apropriadas para o lançamento desse novo material. Na primeira etapa será disponibilizado somente para viveristas e pessoas interessadas em comercializar o material propagativo, para que os produtores possam estar adquirindo isso futuramente. Sou Lucimara Rocha, produtora rural aqui de Pirapozinho, interior do Oeste Paulista, e essa parceria que a gente fez junto à Embrapa começamos em outubro de 2019, então há quase 2 anos aí que a gente está trabalhando junto, unindo, né, o produtor junto à pesquisa. E isso daqui é muito importante porque a gente vai desenvolver não só a região,
mas também vamos trazer novas cultivares a outros produtores aí do Brasil inteiro. Então, o que a gente vê de benefício ou de diferença, né, com relação a outra cultivar? Ela tem a pele mais lisa, ela é menos propensa a inseto sugador e para a parte comercial, eu acredito que os consumidores vão gostar mais dela porque ela tem a polpa mais alaranjada, ela tem menos água, ela tem um teor de matéria seca maior, isso a gente percebe quando a gente está fazendo a própria culinária. Você vai fazer um nhoque, você vai fazer um chips e a gente vê a diferença nessa batata doce, que ela é mais sequinha. Além disso, ela é menos doce, então talvez agrade mais o paladar daquelas pessoas que não gostam tanto da batata doce. E agora chegou a hora do nosso quadro Mito ou Verdade. Vamos ver então qual é a pergunta deste domingão. Mito ou verdade? Será mesmo que banana evita cãibras? Olha só a resposta para essa pergunta. A gente vai ver ainda nesta edição, viu? Lá no finalzinho do programa, porque enquanto isso, o nosso assunto agora vai ser capacitação no mercado de trabalho agrícola. O Sistema Famato e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Em Juruena, tem manejo integrado de pragas e doenças do cafeeiro. Começa dia 1º de fevereiro e vai até o dia 3. Informações pelo 6692473838. O e-mail sindijuruena@famato.org.br. Em Nossa Senhora do Livramento, tem transformação caseira de produtos embutidos, defumados e beneficiamento de carne de frango. Começa dia 7 de fevereiro e vai até o dia 11. Informações pelo 65-3041-7169. O e-mail é o sindnsLivramento@famato.org.br. Em Guiratinga, tem transformação caseira de produtos de origem animal em embutidos e defumados de carne suína. Começa dia 14 e vai até o dia 18 de fevereiro. O telefone 6634311311. O e-mail sindiguiratinga@sistemafamato.org.br. Não saia daí, eu volto já com muitas notícias sobre a agricultura e o homem do campo. E a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, realizou neste mês de janeiro, no Centro Tecnológico Parecis, uma visita técnica em solos arenosos. O objetivo foi realizar uma apresentação dos resultados da safra 2021-2022. Vamos ver então como foi? Produtores, técnicos e agrônomos estiveram na visita ao CETEC no Parecis. Além da abertura, com a presença de autoridades, os visitantes puderam conhecer mais sobre as pesquisas realizadas em campo. No maior centro de pesquisa independente do Brasil, o CETEC no Parecis, nesta safra estão plantadas mais de 110 variedades de soja. O objetivo é apresentar para os agricultores as diversas cultivares no manejo de solo de textura arenosa. Aqui a gente tem uma diferença de textura, a área inicia com mais de 30% de argila, acaba com menos de 10%. Então, essa dinâmica de diferentes texturas e o comportamento das variedades, dos cultivares e da fertilidade dentro de cada padrão de textura é o que faz o grande diferencial aqui do CETEC de Campo Novo do Parecis, onde a gente consegue na mesma área ter várias realidades diferentes e isso entrega para o produtor que está em diversas regiões com diversas texturas resultados aí
importantes para ser usado na propriedade. São apresentados os tipos de cultivares, estudos sobre utilização de potássio, enxofre e outros nutrientes. Aqui nós temos 110 materiais semeados em duas texturas, né? Nós temos o solo de textura média e solo de textura arenosa. Então nós temos esses 110 materiais semeados nessas duas condições. E aqui ele pode vir ver lado a lado qual é o desempenho dentro de uma mesma condição de uma determinada cultivar. Mato Grosso apresenta esse tipo de solo em diversas áreas em seu território. Com isso, as informações colhidas nas vitrines de pesquisa podem ser levadas para outras regiões do estado. A gente sabe que hoje o nosso estado, apesar de ser o estado com maior área de produção, nós podemos até dobrar essa área sem desmatar nenhuma árvore, né? E a maioria dessas áreas que podem ser migradas para a agricultura são áreas arenosas. Então, o centro de pesquisa em cima dessas áreas, ele traz uma importância muito grande ao produtor, que faz com que o produtor tenha um norte, tenha uma orientação de como agregar valor e como verticalizar e aumentar a sua produção, com uma economia, logicamente, de insumos defensivos e a escolha, logicamente, das melhores variedades para suas áreas. O agronegócio e a indústria alimentícia fecharam 2021 com alta no faturamento das exportações. É o que aponta um levantamento da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, o Apex Brasil. O destaque ficou por conta das carnes, ovos, frutas e também o algodão. O faturamento com as exportações no agronegócio cresceu 18% em 2021. As vendas para o exterior aumentaram 16% no ano passado. Conseguimos crescer na produção e oferta de produtos aos brasileiros, aumentando a disponibilidade em mercado interno, mas também aumentando as exportações. Por isso o balanço, quando olhamos em um ano de pandemia, crescer a oferta no mercado interno e também crescer as exportações, ele é muito positivo. Nos 12 meses de 2021, o Brasil registrou um aumento de 81,5% nas exportações de ovos, de 23% de algodão e 11% de carne suína. Em relação à receita, houve um aumento de 25,7% nas exportações de frango, 20% de frutas e 9% de carne bovina. Emirados Árabes e Japão estiveram entre os principais compradores. O Brasil também manteve o posto de maior exportador de carne de frango no mundo. Foram vendidos para o mercado externo 4.600.000 toneladas, com acréscimo de 9% no volume exportado, se comparado a 2020. Os produtos brasileiros do agronegócio são sim uma boa referência ao redor do mundo, especialmente porque são reconhecidos, né, pela sua qualidade. Isso demonstra que o consumidor ao redor do mundo, os importadores, veem cada vez mais no Brasil um produtor de qualidade, né, e um produtor que é confiável, né, ou seja, que entrega os produtos, que promete com uma qualidade bastante significativa. E a expectativa para o mercado do agronegócio e da indústria alimentícia em 2022 é de ampliar as vendas. Então a gente está trabalhando para abrir o mercado do Canadá, está querendo consolidar maiores mercados, maiores aberturas de espaço para a carne de frango na Europa, através da consolidação do acordo EU-Mercosul e assim por diante. E o governo de Mato Grosso assina convênio com o município de Itaiangá. A assinatura aconteceu no gabinete do governador Mauro Mendes e o convênio tem a finalidade de melhorar a infraestrutura do município. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, se reuniu com o prefeito de Itaiangá para a assinatura de um convênio com o município, onde irá melhorar a infraestrutura da rodovia estadual, facilitando assim o escoamento da produção de Itaiangá e municípios próximos. Nós assinamos hoje aqui convênios importantes, um deles com a cidade de Itaiangá, para fazer um trevo entre o entroncamento de duas MTs, importante para a logística da região. E exemplo que nós estamos fazendo com essas cidades, nós estamos fazendo com praticamente todos os municípios de Mato Grosso, transferindo recursos para investir em asfalto urbano, em calçada, em urbanismo, iluminação, em melhorias dentro das cidades, onde vive aí grande parte da população mato-grossense. Assinamos hoje com o governador mais um convênio do trevo, né, entroncamento da MT 338 com a 242, um trevo importante que vai sair naquela região, porque é um corredor de
escoamento de produção. Então, com isso, nós vamos fazer esta parceria. Esse convênio vai ser repassado o recurso via Cinfra ao município de Itanhangá. Nós entramos com 10% do valor da obra, 90% a Cinfra, e vamos construir esse importante trevo que vai ligar a nossa região lá. E agora eu vou para um rápido intervalo, mas na volta tem aquela receita saborosa. E o nosso Agro Pantanal já está de volta e com um assunto importante para os produtores rurais de todo o país. É que a Polícia Rodoviária Federal criou um sistema que oferece pronta resposta a denúncias de crimes no campo. Trata-se do Sinal Agro, que agiliza a ação policial no caso de furtos e roubos de animais e de maquinários agrícolas. Vamos saber então nesta reportagem todos os detalhes. O agronegócio é um setor fundamental para a economia nacional e corresponde a cerca de 26% do produto interno bruto e metade das exportações brasileiras. Tanta riqueza pode atrair criminosos. Para desestimular a incidência de crimes, a Polícia Rodoviária Federal desenvolveu um novo sistema de denúncias. O Sinal Agro pretende agilizar a comunicação entre produtores rurais e a polícia quando ocorrer o furto ou roubo de animais ou de máquinas agrícolas. A partir do momento em que a denúncia for feita, um alerta será disparado para todos os policiais rodoviários em serviço, num raio de 200 quilômetros. Assim, será montada uma espécie de cerco na região e os policiais vão tentar evitar o crime. O serviço funciona 24 horas. É preciso acessar o site da PRF e clicar no ícone Sinal Agro. Lá, o produtor digita os dados pessoais e dos itens levados e, se tiver, insere também fotos dos bens que foram levados. Esse sistema tem como principal característica o recolhimento de informações através do próprio cidadão, para que haja a validação de toda a ocorrência policial e assim a polícia consiga agir para combater o crime e fazer que nossas rodovias federais estejam cada vez mais seguras. Where fires continue to rage in one of the world's largest wetlands, the Brazilian Pantanal. Una de las únicas reservas protegidas de Pantanal se consume poco a poco. Une région qui connaît un sinistre historique depuis le mois de juillet. Elle a perdu plus de 10% de sa végétation. Estava fraco, não conseguia se alimentar. Essa anta queimou as patinhas dela, gente, olha só. Os prejuízos são incalculáveis. No dia 18 de agosto, por volta de umas 11 horas da manhã, eu recebi uma mensagem do nosso vizinho aqui da pousada Estância Vitória. O funcionário de lá me mandou uma mensagem que passou alguém pela Transpantaneira e ateou fogo na propriedade da pousada e a gente veio para cá para ajudar o nosso parceiro e ficamos combatendo o fogo ali na beira da estrada. Eu iria voltar para Poconé e o meu sócio viria para a pousada. Quando foi por volta de umas 4h30, o Nubutaca levantou o drone dele para ver como que estava a situação do fogo na propriedade da Estância Vitória. E quando foi ele que deparou com o fogo aqui na pousada. O vento ficou muito forte, a chama estava mais ou menos uma altura de uns 10 metros, assim, e foi muito rápido, aqui a vegetação estava muito seca. E questão assim, de 10, 12 minutos o fogo veio, assim, parecia que o fogo estava irado, detonou toda essa parte aqui. Quando o fogo aqui já estava aqui, já tinha pulado lá atrás. Foi muito desesperador, foi muito, assim, a gente viveu uma cena de terror aqui. Eu estou aqui há 30 anos, 12 anos como guia. E o que está acontecendo hoje no Pantanal, eu nunca tinha presenciado antes.
quando os incêndios iniciaram, a gente imaginou que rapidamente, 15, 20 dias, 30 dias, no máximo, eles estariam controlados, né? Ninguém imaginou que isso fosse se estender até novembro, intensamente como foi. Eu achei cobra, iguanas, né, mortos. Mas o bombeiro que estava aqui disse assim, que os veadinhos que estavam desse eles saíam correndo e pulavam dentro da água para se refrescar, porque já estavam queimados, né? E aí assim, após o incêndio, quase uns 4, 5 dias você não via vestígio de animais aqui, sumiram todos. Deixou de ter alimento aqui para eles. Recebemos uma notícia de que tinha uma onça presa dentro de uma casa, presa não, estava dentro de uma casa ameaçando os moradores daquela casa. E aí o que é que nós fizemos? Como assim? Nós não estávamos preparados para fazer algum procedimento de abordagem dessa onça. Todo mundo foi para dentro dos veículos que estavam no local, a polícia militar e o bombeiro se aproximaram dessa casa, abriram a porta, ligaram o giroflex e a sirene, uau, 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 uau. Mas a onça não saiu. Ficamos 20 minutos tentando espantar a onça e ela não saiu. No meio da noite, a onça despertou e saiu da casa e foi embora. E aí o oficial da polícia militar que estava lá no local fazendo a segurança dos residentes da casa voltou até o hotel e nos avisou: coronel, a onça foi embora. Ótimo, cumprimos nossa missão. Iríamos então no dia seguinte cumprir o nosso objetivo, que era fazer reconhecimento para estruturar alguma base para atender esses animais que eram vítimas do incêndio florestal. Dormimos, no dia seguinte de manhã, na hora do café da manhã, alguém passou no hotel de novo. Tem uma onça dentro de uma casa ameaçando uma residência. Não, a gente já sabe. Essa onça aí já foi embora. Não. Não é essa casa que vocês foram ontem, é outra. Mais adiante. Gente, como assim? De novo? Será que é a mesma onça? Fomos verificar. Chegamos lá, a casa era parecida com aquela outra, uma casa de madeira. Ela estava num depósito também de madeira, só que tinha frestas. A gente conseguiu enxergá-la. E aí verificamos que ela estava com parte do focinho queimado, o bigode, tinha algumas manchas de queimadura. Falei, essa onça foi queimada pelos incêndios. Qual é o risco que teria esse resgate? Na hora que a professora Sandra fizesse o lançamento do dardo, isso foi feito com uma zarabatana. Como que isso funciona? É um cano que você bota o dardo lá dentro, que é uma seringa com um tranquilizante, e você assopra na onça. Você tem que acertar o alvo e a onça não pode tirar aquilo do corpo dela. Bota no fundo, Thaís. Thaís, aqui tá bom? Vou te falar uma coisa, foi uma cena de filme. Quando eu me deparei, no meio daquele sobrevoo, saindo de uma área de combate a incêndio florestal de grande proporção, eu vi as chamas lá embaixo, aquela fumaça ficando para trás, e a gente retirando daquele ambiente um animal bandeira, que está no topo da cadeia alimentar. Inimaginável você pensar que uma onça pode sofrer alguma consequência num ambiente de incêndio florestal. Uma onça é forte. Era uma adulta, uma fêmea adulta, forte, com vigor físico. Ela escala a árvore, ela salta, ela corre. E ela estava sendo atingida por aquele incêndio. E no caminho, olhando todo aquele cenário, vivendo aquilo tudo, eu olhei para a professora Sandra e me emocionei com tudo aquilo que a gente estava fazendo de forma totalmente improvisada. E conseguimos salvar o primeiro animal que nós fizemos salvamento sem nenhuma preparação. Cumprimos o objetivo. E todos voltamos fortes, com muita fé, com muita certeza que nós poderíamos fazer muito mais. Cabeça pra lá, né? Cabeça pra lá. Vai lá. Ali embaixo do raio. Aí, bichinha. Vai com Deus.
É muito importante dizer que existem formas de fogo natural, ocorrem, mas aqui para o Pantanal é muito raro mesmo. Aqui toda essa biomassa então que fica com essa diminuição, dessa hipótese que estão jogando de diminuição da quantidade de gado no Pantanal, e o acúmulo dessa biomassa, isso só pegaria fogo se alguém colocasse fogo, quer seja acidental, quer seja de forma criminal. O problema é que os incêndios vêm acontecendo a partir de uma ação humana, né? Não são incêndios por uma ação da natureza que acontece com os raios. Normalmente, quando se dá um incêndio a partir de uma ação da natureza, um raio, é porque está chovendo, então esse incêndio tem pouca duração, né? O que aconteceu é que os incêndios iniciaram em julho a partir de diversas ações do homem. Acidentes ou feitas de uma forma proposital, né? Mas sempre foi uma ação humana, num período muito seco que fica muito difícil você controlar. Nós tivemos uma umidade do ar desértica, sabe? Teve dia de chegar a 8%, isso é quase um desumano, você entendeu? Você sobreviver a essa condição. Nós tínhamos também situações onde nós tínhamos sempre um desejo de que o fogo melhorasse nossa paisagem, ou pasto, ou seja lá o que for, né? Mas não tinha dimensionado como esse período seco era sério. No ano passado, na metade do mês de agosto, já tendo aí passado mais de 45 dias do período proibitivo do uso do fogo no Mato Grosso, né, que começou no dia 1º de julho, e a situação já estava bem grave no Pantanal, nós fizemos uma análise a partir da combinação de dados de focos de calor, de uma série histórica de imagens de satélite, para voltar no tempo e identificar onde tinham começado aqueles incêndios que estavam afetando o Pantanal em Mato Grosso, né, até então. E nós verificamos que a partir de 9 pontos de origem surgiu o fogo, aconteceu o fogo que se alastrou e tinha sido responsável pelo que tinha 70% do que tinha queimado, né, até então. E dessas áreas, 8 pontos de origem estavam inseridos dentro de imóveis rurais com uso agropecuário. 5 desses 8 imóveis já tinham cadastro ambiental rural, portanto, de possível identificação do proprietário, propriedade, para as ações de responsabilização, né, visto que já estávamos no período proibitivo e o uso do fogo era não permitido de nenhuma forma, né? Na rodovia como a Transpantaneira, falta ainda a limpeza, e a gente sabe que a grande maioria dos incêndios que ocorrem dentro das propriedades rurais, eles são ocasionados por um automóvel, às vezes um vidro que é colocado ali que faz aquele efeito lupa, a falta dos aceros, muitas vezes, das propriedades, que faz com que esses incêndios, que acontecem sim nas propriedades rurais, porque tem a massa seca, mas sempre a maioria deles originados por questões adversas. Existem incêndios que são criminosos, uma pequena porcentagem de produtores, certamente, como eu disse, há mais de 300 anos o produtor rural convive com o Pantanal. O Pantanal começou primeiro como produção, depois é que ele virou também a exploração turística. E isso mostra que o povo pantaneiro ele tem esse equilíbrio entre produção e conservação. De que forma que houve um incentivo ou uma vontade de se queimar mais, né? Porque os números de focos de incêndios florestais são muito grandes. A gente, por imagem de satélites, a gente vê que são pontos que ocorre, que não é uma ignição que foi dada em um ponto só, são vários pontos de ignição que iniciou esses incêndios florestais. E também foram muito próximos à unidade de conservação. O Ministério Público, através da equipe técnica,
conseguiu identificar 47 pontos de ignição, onde iniciaram-se os incêndios florestais no Pantanal. Então nós temos espalhados aí por vários municípios, né, que compõem a região do Pantanal Mato-Grossense, esses pontos, essas origens dos incêndios. Desses 47 pontos de ignição, 60% deles aconteceu em áreas de pastagem, né? E isso é um indicativo de que ali, provavelmente, né, o produtor estava iniciando uma limpeza, né, ou fez um desmatamento e estava colocando fogo. Então, 60% dos pontos de ignição da origem do fogo foi em área de pastagem, né? E as outras origens, né, elas variam muito. Nós tivemos desde carro até um apicultor, uma máquina agrícola, enfim, nós tivemos outras fontes de ignição, né, que nós estamos investigando, mas a maioria foi em áreas de pastagem. Então nós temos 35 entre inquéritos civis e inquéritos policiais instaurados para a gente poder investigar e responsabilizar, tanto civilmente como penalmente, esses infratores. Eu quero saber quantas causas, quantos processos transitados e julgados imputaram responsabilidade civil e penal a alguém aqui no nosso país por atear fogo em vegetação. Eu desafio algum juiz, desembargador, o ministro a me apresentar aqui, não para mim, não é para mim, ninguém tem que apresentar nada para mim, para a sociedade. Qual foi o processo transitado e julgado que imputou responsabilidade pecuniária e penal a alguém que ateou fogo em vegetação no Brasil? Eu não conheço. Por isso que a gente demanda uma prova bem robusta para que a gente consiga, de fato, a responsabilização, tanto na esfera civil, quanto administrativa, quanto penal. A legislação, ela prevê, obviamente, essa tripla responsabilização, mas para que isso efetivamente aconteça, demanda prova, né? E a prova demanda uma investigação bastante acurada para que a gente realmente aí não contribua para uma absolvição, para uma prescrição, enfim, para que a gente não responsabilize o infrator. E ano passado a gente viu muitos focos que tiveram início e que ficaram ali queimando durante muito tempo até ter uma ação para combater esse. E aí ele já tinha tomado uma proporção ou já tinha se espalhado, muito difícil o combate, né? Papai me ensinou, metia no campo, andar montado, metia com gado. E eu estou dizendo que agora mudou muito. De primeiro tinha seca, mas é normal, né? Tinha seca, passava a seca, daí já vinha chuva, já vinha água. Chegava a água entrava aqui, tudo aqui, veredava aqui. E agora não, mudou. Agora é tempo das águas, tempo de estar ainda cheio, ainda para lá, Pantanal, está tudo seco. Aí quando a suja veio o fogo, os capim veio o fogo esse dia, né? Queimou tudo. Aí já está secando outra vez, só capinzeira e sujeira. Aí logo vem outro fogo. Depois já está secando, já está seco. E nessa época não secava assim. Há 30 anos atrás, naquela época que a gente trabalhava em fazenda, a gente conhecia o Pantanal, por exemplo, a gente sabia o dia que ia chover, sabia a cheia. Eu sou do tempo em que você olhava um cupinzeiro crescendo no Pantanal, você sabia que esse ano a enchente ia ser maior do que no ano passado. Hoje em dia a gente já não tem mais essa perspectiva. Então a gente, olhando o Pantanal, conhecendo o Pantanal, a gente vê o tanto de mudanças que ocorreu nesses 30 anos para cá. O que nós sabemos é que herbívoros, grandes herbívoros, que pode ser como os animais que existem na África, que não tem no Pantanal, ou o gado, ou o cavalo, ou ovelha, ou qualquer esses animais que são herbívoros, que comem capim, que come planta,
eles diminuíam a biomassa, tá? Mas o que houve neste momento no Pantanal não existiria boi-bombeiro que diminuísse esse incêndio, tá? Então eu acho que na época de 63 tínhamos um rebanho de gado grande e os incêndios, tá, existiam também, né? Então, por mais que você tinha um rebanho maior, mas o incêndio também estava presente. Então, é claro que se tivesse menor biomassa, o incêndio haveria, mas talvez não em proporção, porque o boi não come árvores, né? Entanto, houve incêndio, inclusive nas áreas florestadas. Agora, o Pantanal, essa recuperação, a gente só vai poder entender se ela está acontecendo ou não, que espécies vão deixar de existir ou que outras vão dominar áreas que eram dominadas por outras espécies, porque elas são mais resistentes aí a médio e longo prazo. Mas, se não fazer limpeza, porque não alagou este ano, então a água não limpou o campo. Então, como a senhora está vendo, e matagal já crescendo dessa altura aí já. Essa que vai secar, vai ser combustível de novo. Tem que ser feito um planejamento. Primeiro, o Pantanal não tem uma lei própria. Isso pode ser debatido no Congresso. Porque ainda as legislações não veem o Pantanal como um ecossistema de áreas úmidas, que trata-se de um ecossistema diferenciado e normatizar ou direcionar para que cada estado, então, adequa a realidade da região em função de não podemos manejar o Pantanal como manejamos o Cerrado. O Pantanal hoje, infelizmente, ganhou uma dimensão mundial pelo fogo. Mas antes do fogo, o Pantanal já estava tendo um nome mundial através do ecoturismo. A onça pintado, nessa história, vem como um cartão postal. É isso. O ser humano é uma criatura complexa, conflitante, divergente de seus pontos de vista, e algumas soluções, por mais simples que sejam, nem sempre são colocadas em prática. Por isso, estar aqui, em meio a este bioma, fique mais visível encontrar e seguir em direção ao melhor caminho. Porque algo é fato. Ao vivenciar tudo isso, fica quase impossível não desejar que o Pantanal esteja à altura do que ele verdadeiramente pode ser. Se nós pensarmos que não tem uma saída, o Pantanal não vai ser o que está aí. Ele vai ser uma grande área desértica, tendência para desértica, ou de muito espinhosa e arenosa. O Pantanal precisa da pecuária e o Pantanal precisa do ser humano. Nas áreas que estão antropizadas, onde você tem uma produção sustentável no ponto de vista total da sustentabilidade, que é economicamente viável, ambientalmente correta e socialmente justa, você tem sim um equilíbrio entre produção e também respeito ao meio ambiente. Um ecossistema que tem dois lados, como se fosse uma moeda, cara e coroa. Período terrestre, que não tem inundação, e o período aquático, que é quando tem as inundações. Então, isso que faz ser o Pantanal. Se eliminarmos um desses períodos, só fazê-lo ficar fase aquática ou só fase terrestre, nós temos a perda do ecossistema. E agora chegou o momento mais saboroso, nosso Agro Pantanal. Vamos conferir então uma receita imperdível com sabores do Cerrado.
Mais uma receita saborosa para você, viu como vale a pena ficar até o finalzinho do programa para não perder esse quadro super saboroso. Bom, ainda falando de comida, vamos então à resposta do nosso quadro Mito ou Verdade deste domingo. Vamos relembrar então qual era a pergunta? Será mesmo que banana evita cãibras? Vamos então à resposta. É mito, gente. Olha só, ficou surpreso, né? Olha só. É que é mito porque as bananas não evitam as cãibras. Para evitá-las, os nutrientes como o potássio devem estar presentes em todas as refeições. Muitas vezes as dores são causadas por estresse e não pela má alimentação. Portanto, nesses casos, a banana não pode resolver esse problema, viu? Mas olha, continue consumindo essa fruta porque ela é maravilhosa. Está recheada de nutrientes importantes aí para que você tenha uma boa saúde. E assim termina o nosso Agro Pantanal deste domingo. Muito obrigada pela companhia. Mas olha só, domingo que vem tem muito mais. Eu te espero aqui às 8 horas em ponto.